Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e eu vou, antes de apresentar o convidado, eu vou fazer 2 perguntas para ele. Primeira pergunta para o senhor. O senhor tem alguma coisa contra o casamento, não? Pelo contrário. Só a favor. Só a favor. Isso, primeira pergunta. Segunda pergunta, difícil. Qual é o melhor jeans que existe? Lee, Elos, Starup ou Bang? Starup. É melhor jeans? Naquela época. Tá bom, eu estou apresentando um dos maiores políticos da história brasileira. Seu currículo seu trabalho na política vem desde a época estudantil e muitas coisas que passou na vida, algumas delas a gente vai falar agora. Eu quero agradecer demais Zé Dirceu de Oliveira e Silva por estar aqui com a gente e dar esse papo conosco. É um prazer muito grande estar com você. Prazer é meu, eu que agradeço essa oportunidade. Bom, tanta coisa na sua vida, né? União dos Estudantes, Cuba, México, Câmara Federal, Ministério e tantas outras, as comissões que teve relatando, presidindo. E o que mudou na política da época da Uni, onde se militava por conta da democracia na década de 60? E o que mudou para essa política para os dias de hoje? Minha geração, a geração chamada de 68, ela vivia em outro Brasil, em outro mundo. Né? O mundo da guerra do Vietnã, o mundo da luta pelos direitos sociais, né? Contra o racismo nos Estados Unidos, da Revolução Cubana, que tinha 9 anos, né? O mundo aqui no Brasil da ditadura militar. E uma geração que começou a trabalhar e ficou independente dos pais. E uma geração que as mulheres começaram a ir para a universidade e saíram de casa também. E uma geração que começou a quebrar tabus. Vamos lembrar que aparece a pílula anticoncepcional. E aparecem os cursos noturnos. Então, quem trabalhava de dia podia estudar. Essa geração começou uma revolução cultural. Além da luta contra a ditadura, o cinema novo, o teatro de vanguarda, a Arena, o Teatro Rude Escobar, o Zé Celso Martinez, o cinema novo, que é uma coisa fantástica, a música popular brasileira, Roberto Carlos, né? E os festivais da Record, de música popular, e a mudança na literatura, no teatro, nas artes plásticas, até na diagramação dos jornais, que vem da diagramação dos jornais e dos cartazes estudantis, porque os estudantes das faculdades de arquitetura começaram a mudar as artes gráficas no país. E escritores novos, com novas linguagens, ou seja, quase uma segunda semana da arte moderna. E foi uma geração também que foi submetida ao ato institucional número 5, uma repressão, e foi obrigado a se exilar, foram expulsos da universidade, foram obrigados a estudar. Quando eu cheguei na faculdade, por exemplo, estava proibido cineclube, feira de livro, associação atlética estava fechado, centro acadêmico estava fechado, e ensinava direito, mas não ensinava que tinha uma ditadura. Ensinava direito constitucional, mas não ensinava que as liberdades, né, fundamentais estavam sendo violadas, que havia censura, que o parlamento estava sendo fechado, que se caçava deputado, que não existia... A curto prazo não existiria mais a eleição para presidente, governador, prefeito, inclusive nas capitais em área de segurança nacional, que foi o ato institucional número 2. Então é uma geração que praticamente estava mudando o mundo. A geração de hoje também está vivendo um mundo de grandes transformações, não só tecnológicas, né,
mas culturais também. E do crescimento da extrema-direita do mundo e de guerras. Se nós observarmos... Pode-se dizer que o próprio nazismo está ressuscitando na Alemanha. Na Alemanha e na Itália tem um governo de extrema-direita, na Bélgica tem, na Áustria tem, na Suécia tem, na Holanda tem. Em Portugal, pela primeira vez, elegeu de 4 para 50 deputados. Na Espanha também surgiu o Vox, que foi mal nas eleições, porque o PP, que é o partido de direita, centro-direita, acabou absorvendo, mas está assumindo muito as posturas do Vox. Né? Então é um mundo também, de certa maneira, da crise da globalização, né? Porque produziu um vazio com a certa desconstituição dos estados de bem-estar social, né? Aquela rede de proteção social que existia na Europa, nos Estados Unidos, e desindustrialização de muitos países, inclusive do Brasil. E essa classe trabalhadora branca, né, muito reacionária nos Estados Unidos, aderiu ao Trump. Então é um mundo que os jovens se sentem, de certa maneira, na urgência de se empoderar e se apoderar dessa revolução, dessa inovação, certo? E dessas mudanças. E há um choque cultural religioso também, porque como essa sociedade globalizada introduziu novos valores e uma nova moral que não existia antes, ela se choca com a moral de parcela da sociedade conservadora e religiosa, né? Então aí vem os temas, né, do aborto, da religião, certo? Do homossexualismo, que acaba sendo que o capitalismo assumiu e as grandes empresas assumiram a questão do meio ambiente, né? E agora surge a urgência da questão democrática também. Então é uma geração que levou um choque, porque automação, robotização, reforma trabalhista, reforma previdenciária, né? O impeachment, que foi um golpe parlamentar jurídico da Dilma, o processo sumário de exceção política que levou à prisão do Lula. A mudança no mundo do trabalho também foi... Hoje os trabalhadores de aplicativo já são, dos serviços, do comércio, é quase 70%. Tem uma coisa interessante que o senhor disse da década de 60 a respeito do não encontro por conta da ditadura, da imprensa, do esporte, uma série de coisas. É por isso, talvez, que o Partido dos Trabalhadores, o seu partido, preza muito pela parte cultural, pelos investimentos nesse aspecto, porque é um contrário àquilo que aconteceu na ditadura? O PT surge porque uma nova classe trabalhadora vai se formando no Brasil. Ela vai crescendo, ganhando cidadania, ganhando cultura, porque vai ficando complexa a produção industrial, ela tem que fazer segundo grau, tem que fazer cursos técnicos, e ela vai querendo também democracia, liberdade e direitos sociais. Essa classe trabalhadora é que dá origem ao PT, a CUT, a VST, a volta da CONTAG, e inclusive faz as grandes greves que vão pôr no fim a ditadura da década de 70. E depois a campanha das diretas. E depois vota no PT, porque se você observar a história do Brasil, a classe trabalhadora brasileira, na sua maioria, votou no PTB de 46 a 64, no MDB a partir de 74. 74, quando ninguém esperava, o MDB elegeu 16 de 21 senadores e mais de 40% da Câmara. Mas era MDB e Arena. Mas quem virou esse jogo foram os trabalhadores, Sim. Que era a maioria. Foi virando... Porque no Brasil, vamos lembrar que a mulher não votava até 46 e o analfabeto até 88. Então, porque a classe trabalhadora era muito pequena no Brasil, quando ela começou a se constituir na década de 17, que as primeiras greves, e mesmo na década de 30, 40, mas depois ela começa a uma mudança radical com a industrialização da indústria automobilística, da indústria pesada, da indústria química, da expansão dos serviços públicos, dos funcionários públicos, da educação, dos professores e professoras, e também dos serviços bancários, do comércio. Então, cria uma classe trabalhadora quase a maioria no país. E ela passa a votar no PT, porque para ganhar 5 eleições e perder uma porque o Lula não foi candidato, é uma realidade política vista em poucos países. Você encontra isso, em poucos países. Então, hoje, a juventude, a luta da juventude hoje é uma vida muito dura hoje para a juventude. Lógico, existe juventude da classe média alta, da classe pobre, rica, existe juventude do campo, da cidade, são muitas juventudes. Mas a grande parte dos jovens brasileiros hoje, o que eles
Para eles, o importante é uma educação técnico-profissional, um emprego, sabe? Cultura, acesso à cultura e ao lazer, que eles fazem cultura. Se você olhar em qualquer bairro aqui de Ribeirão Preto, de qualquer cidade do Brasil, você vai ver a juventude fazendo esporte, fazendo cultura. Apoiar a juventude para o esporte e a cultura, dar à juventude a oportunidade de ter educação integral, técnica profissional, né? E o país ser capaz de criar empregos, né? É a coisa mais importante que tem. E há uma juventude que é politizada, que é mobilizada tanto à direita como à esquerda. Mas a direita, se tem um setor que ela não conseguiu crescer, foi nas universidades. Ela não conseguiu. Né? E nem no ensino médio também. Apesar que muitas escolas e faculdades privadas cerceiam a liberdade de organizar grêmios, centros acadêmicos, eles não conseguiram. E mesmo no voto, o Lula ganhou muito bem no voto na juventude. Ele foi bem. Apesar que em outros países, a juventude, por exemplo, Milei na Argentina ganhou na juventude. Certo? Em certos países é o contrário. Aqui... A juventude, ela é quem faz a mudança naturalmente, mundialmente, historicamente. Agora mesmo, essa questão palestina, se você observar nos Estados Unidos e na Europa, é a juventude que está protestando contra a política do governo Netanyahu em Gaza. Então, por isso é que eu questiono direita e esquerda, sim, porque qualquer um dos dois que estiver lá, se a juventude não quiser, ela vai para o outro. Seja para... Eu não gosto de falar esse nome de direita e esquerda, mas tudo bem. Sim, tudo bem. Vamos dizer assim, por que existe direita e esquerda? Antes começaram a falar que não existia mais direita e esquerda, só que a direita sumiu no Brasil. Quem hoje diz claramente que é de direita é o PR, o PP, o PL, União Brasil, não é isso? Os partidos, e dizem qual é a pauta deles e a agenda, mas estão se organizando como partidos. Eu acho que eles estão querendo, na realidade, porque sempre foi dito que o PT era um partido de esquerda. Lá atrás era comunista. Sim. O PT era comunista. Mas nunca foi, mas diziam que era. Mas... Antes diziam que o PT era comunista. Como é que você vai dizer? Se o PT é tido como comunista, comunista é de esquerda. Isso dito aí. Então é melhor a gente dizer que a gente é de direita, apesar que eu não acho que é de direita, mas tudo bem. Também por aí mas o que divide muitas vezes é positivo para o país. Por exemplo, a discussão sobre a reforma tributária é positivo para o país. Que haja uma discussão, um debate, e aí cada setor da sociedade tem seus interesses, tem sua visão como deve ser a estrutura tributária. Essa é a vantagem da democracia. Seja na eleição, seja no Congresso Nacional, hoje em dia não há nada que se aparece como proposta, como projeto, que não produza discussão, debate em todo o país. Porque, ao contrário do que dizem, o povo brasileiro é muito politizado. Não é verdade? Está se interessando cada vez mais. Não, mas a única coisa que alegam que o brasileiro não é politizado, eu quero falar sobre isso porque é muito importante, é que ele não lembra em quem votou. Não é isso? Para deputado, porque para presidente, governador, prefeito, senador... Por que não lembra? Porque o Brasil é o único país do mundo onde você vota no candidato do mesmo partido, um briga com o outro dentro do partido. No mundo todo, a Argentina fez eleição, agora lista, Portugal lista, a Alemanha vai fazer voto distrital misto, Estados Unidos voto distrital, Grã-Bretanha voto distrital. No mundo todo, Espanha é lista. Como é que escolhe os candidatos? Não é a direção que escolhe, são os filiados em votação proporcional. Se a tua chapa teve 30%, você indica os 3 primeiros. A minha teve 28%, eu indico os 3 últimos. Se elegeu 6, elegeu nossos 6, os outros perderam. Mas nós dois tivemos 60% dos votos, nós temos esse direito. Né? Mas eu vou ter que chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta e eu quero voltar nesse assunto. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena?
3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Moonscake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e estamos acrescentando na nossa conversa o Jorge Roque. Nós já entrevistamos o Jorge há pouco tempo atrás, que é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Ribeirão Preto. Obrigado, Jorge. Já já a gente vai falar um pouquinho novamente sobre a Prefeitura. Zé, tá voltando para a política? Eu nunca saí da política, né? Lembra que eu, apesar de ter ficado preso quase 2/3 do tempo, de 13 até 19, no ano que eu fiquei em liberdade total, eu visitei 100 cidades e 22 capitais, lançando meu primeiro livro de memórias. E entre 2005, quando eu saí do governo, até 2012, quando eu fui julgado na Ação Penal 470, chamada Mensalão, eu também participei até da direção do PT, participei da campanha da Dilma em 2010, mas realmente agora eu estou assumindo publicamente, né, uma outra postura, porque eu acredito que eu posso ajudar o país. Eu passei a dar entrevistas, agora viajei para Fortaleza e para Teresina, estou aqui hoje em Ribeirão, certo? Vou fazer novas viagens para outros estados. Estou pensando em ir a Belo Horizonte, até eu ir a Porto Alegre, mas agora temos que aguardar essa tragédia, que o Brasil está solidário com o povo gaúcho. E tenho programado a viagem também para Salvador, Recife, São Luís, Belém, e vou visitar várias cidades do interior de São Paulo, ajudando na campanha eleitoral e depois ajudando na renovação do PT. Porque em 25 o PT tem um processo, que eu espero que seja de eleição direta, em um congresso para renovar sua direção. Acho que é um momento importante do PT. E aí eu vou tomar uma decisão se me candidato a deputado federal em 26 ou não. Mas primeiro eu preciso ser julgado no STJ ou no Supremo para encerrar essa fase aí das condenações da Lava Jato. E por ironia, já que você tocou nesse assunto, você fez emendas, você botou artigos. E você foi um dos grandes responsáveis pela lei anticorrupção no Brasil, enquanto você estava no Não fui, não. Eu estava no governo. Você estava no governo? Eu estava fora já. Não, a legislação, lavagem de dinheiro, organização criminosa e a lei de delação, certo? Foi feita no governo da Dilma, que deu instrumentos para o país poder combater a corrupção. Inclusive a reestruturação da Polícia Federal. A Polícia Federal que existe hoje, o Ministério Público que existe hoje, é graças aos governos do PT. Certo? Nós nunca fomos contrários ao combate à corrupção. O que houve foi uma instrumentalização do combate à corrupção por objetivo político. Por isso mesmo que estão sendo anulados os processos. E a própria Lava Jato devia ser anulada, porque houve um desvio total. E houve, na verdade, uma conspiração política, praticamente, para impedir que o Lula e o PT chegassem ao governo de novo. E o senhor que lutou tanto
por essas emendas e leis contra a corrupção, etc., acaba sendo condenado em 2 processos, falou 470, que é o mensalão, e o petrolão, né? Acaba virando contra o senhor. Não, eu fui cassado na Câmara, foi uma coisa mais surrealista, porque eu fui cassado porque era chefe do mensalão, coisa que o Supremo, acusação que o Supremo me absolveu, né? Formação de quadrilha. Né? E o Roberto Jefferson foi cassado porque não provou que existia mensalão. Então, uma coisa. Foram me caçaram para me tirar da vida política do país, institucional. Né? Não da política, mas da vida institucional. Depois, eu fui preso 3 vezes, e as 3 vezes o Supremo me soltou pela Lava Jato. E eles fizeram processos completamente sem nenhuma base de provas para me prender, para mim delatar o Lula. Porque agora, com a Vaza Jato, com as revelações, fica claro que o objetivo deles era que eu delatasse o Lula. Tanto é que, se você vê aquele PowerPoint, só tem um nome lá além do Lula, o meu. É o Lula, Zé Dirceu e os fatos criminosos, supostamente criminosos. Então, tanto como foi anulada a condenação do Lula, eu estou pedindo anulação, porque, inclusive, eu obtive uma vitória civil numa atuação da Receita com esses fundamentos, que foi por unanimidade, que anulou, porque a Receita disse que eu nunca dei consultoria, glosou toda a minha consultoria, não descontou os 18,5% que eu tinha pago de imposto, me cobrou 27,5%, mas tudo sem prova nenhuma, porque eu não fui julgado ainda, porque muitos raciocinam se você é inocente ou culpado antes de terminar o julgamento, porque eu tenho a presunção da inocência. Né? Se amanhã eu for absolvido, como é que fica? Eu até acrescento uma coisa a mais, porque é uma coisa que eu luto bastante. A própria imprensa, ela pode condenar uma pessoa mas muito antes do fato acontecer. Eu sou a prova viva disso. Eu, até 21 de junho, eu nunca tinha sido acusado, investigado, certo? De nada. Eu tive um inquérito na Assembleia Legislativa, porque eu fiz uma viagem para Cuba como assessor da bancada, disse que eu não podia ir. Claro que eu podia, até que foi arquivado. Eu fiz também uma publicação sobre o meu mandato, também foi arquivado. Tirando isso, nunca. Eu virei corrupto e maior bandido do país do dia 21 para o dia 22. É uma coisa assustadora. Se você olhar todo o meu passado, eu falo, mas como? Eu sempre vivi de salário. Auxiliar administrativo na Assembleia Legislativa e depois assessor técnico parlamentar, e depois deputado 4 anos, depois deputado federal, depois advogado, porque eu perdi a eleição em 94 para governador, fui advogar. Depois presidente do PT, que era um salário de 5, 6 mil reais. Entendeu? E depois deputado federal. Eu nunca tive nenhuma outra renda, nenhum outro bem, nada. E se a fábrica de jeans estivesse viva hoje, não, você estava ganhando bem, vai. Se eu tivesse... Ela estava vendendo bem, eu estou sabendo. Se eu tivesse ficado no Paraná, continuando com as boutiques, com fabricação de calços, talvez hoje tivéssemos uma das maiores redes, cadeias. Então, mas aí você foi... Bom, enfim, deixa eu acrescentar aqui, nós temos que, antes de encerrar o programa, nós temos que falar sobre eleições municipais, por isso o Jorge está aqui. Você está em Ribeirão Preto para falar de também eleições municipais, além de outras coisas, e eu julgo, dentro dessa nova política aí, que a gente falou no começo do programa, direita e esquerda, talvez a população não esteja enxergando o quanto vai ser importante essas eleições municipais para a eleição de 2026. Ela pode ser uma catapulta importante, essas eleições municipais desse ano para 2026. O que você tem a dizer? O PT, de 2013 a 2019, praticamente viveu reprimido. Não só pela Lava Jato, mas todos se lembram, e todas, que sair com uma camiseta do PT na rua, com um boné do PT, era quase impossível. Não no Nordeste, mas aqui no Sudeste e no Sul. O PT começou a se reorganizar, a se recompor, ainda teve a prisão do Lula ainda, né? Num processo sumário, política de exceção e ilegal, como o Supremo depois decidiu. Então o PT sofreu derrotas eleitorais em 16 e 20. Então agora, 24, o PT vai recomeçar. Vai ter uma votação expressiva no Nordeste, porque... Normal. Vai começar uma caminhada aqui em São Paulo, que vai depois para 28, 32. Nós temos chances de vencer com o Boulos a capital. Certo? Esse é o eleitor que vai decidir, mas estão empatados. São os 2 candidatos que têm a mesma força.
se pelas indicações, o Ricardo Nunes vai se aliar ao bolsonarismo. O eleitor da capital já derrotou o Bolsonaro com o Márcio França, com o Lula e com o Haddad, né? Então, é um sinal que o Boulos pode vencer a eleição. Então, é uma eleição que, nas grandes cidades, pode ter um peso a nível nacional, mas nas pequenas e médias cidades, menos a questão nacional. E Ribeirão? Ribeirão pesa as duas coisas, porque já é uma cidade, né, daqui a pouco tem 1 milhão de habitantes, né? É uma cidade que é de uma região... eu acredito que a votação do Lula aqui foi expressiva no segundo turno, e do Haddad também, 41% de votos. Então nós temos condições de disputar a eleição. Quem vai dizer, quem vai vencer é o eleitor. Mas e o pré-candidato do PT para Ribeirão? É o candidato ideal para Ribeirão nesse momento. Na minha opinião, sim. Jorge, apoio do Zé Dirceu em Ribeirão, militância, como é que está? Bom, primeiro é um privilégio a gente ter o Zé Dirceu aqui, que além de ser um militante do nosso partido, é um personagem da história brasileira das últimas décadas, né? E alguém que sempre... Eu também fiz movimento estudantil, eu era do Partido Comunista Brasileiro, e o Zé Dirceu, o principal, na época, dirigente do PT, mas a nossa grande referência já era o Zé Dirceu. Então, é uma satisfação poder ter contato e ter o apoio dele é muito maior, inclusive. A gente aqui, Edmo, vai fazer uma boa campanha, vamos ter uma boa eleição. Conseguimos agora nos unir com a Federação Rede PSOL, né, além da nossa, PCdoB, PV, e estamos dialogando com outros partidos. E mais do que isso, setores da sociedade que a gente estava até com bastante de dificuldade de conversas, estamos conseguindo avançar nessas conversas também. Então nós estamos otimistas, viu? Que bom. Estamos achando que o PT vai ocupar o espaço do campo democrático popular aqui em Ribeirão Preto. Zé, nós temos 1 minuto para o final do programa. O que você pode acrescentar para o Jorge Roque na campanha dele para Ribeirão Preto? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento que tem questões que são fundamentais para as famílias. A primeira delas é a segurança. A segunda é a educação em tempo integral, as crianças na escola. A terceira é a oportunidade de ter acesso ao ensino técnico profissional. A quarta é reduzir o custo de vida. Então, o transporte pode ser tarifa zero. Já tem cidades de 500 mil habitantes no Brasil que adotaram, como Caucaia. Eu estive lá agora para ver essa experiência. E cuidar da saúde pública, porque o custo dos remédios e o custo de tratamento médico privado está impossível, inclusive para a classe média. Então, a política de saúde, de educação, de segurança pública, de mobilidade urbana e cuidar da juventude, lazer e cultura para a juventude, porque isso é o que você pode fazer numa cidade. Como Ribeirão Preto é um grande centro industrial, tecnológico, educacional, tem que ter um projeto de desenvolvimento também para a cidade. Qual é o futuro aqui, né, do setor sucrocoleiro? É o biodiesel? É o hidrogênio verde? Qual é o futuro das universidades aqui? Vamos dar um salto nas pesquisas? Então, eu acredito que esse é um programa para uma cidade como Ribeirão Preto. Quero demais agradecer. É uma honra para mim entrevistar um dos políticos, vou repetir, mais importantes da história do Brasil. Eu agradeço também ao Jorge Roque. Espero que você tenha se esclarecido e se informado em relação a quadro político do Brasil, situação brasileira e as futuras eleições municipais que se aproximam. Até semana que vem. Um abraço a todos. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Mousecake. Conheça o Pinot by Mousecake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.